Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Carvalho, eu sou SDR aqui na Salesforce e hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre o Salesforce Essentials para vocês. Eu vou mostrar desde o momento aqui em que você está no site, que você quer iniciar o seu teste grátis, vou mostrar, fazer uma navegação ali pelos principais recursos do sistema, né? E no finalzinho também ensinar como que vocês podem fazer a aquisição direto do ambiente do teste grátis, tá bom? Então essa aqui é a nossa página de preços e comparativo de edições do nosso site. Você clica aqui em iniciar o teste grátis da versão Essentials. E aí ele te redireciona para essa página aqui, onde você tem que fazer a sua inscrição, né, preencher alguns dados, então seu nome, sobrenome, cargo, e-mail, telefone, a empresa em que você trabalha, etc. Tá? É importante aqui que você concorde com os termos depois que você tiver lido. E aí você já consegue clicar em começar a avaliação gratuita. Então, assim que você confirmar ali suas informações e clicar em iniciar, ele já vai abrir aqui automaticamente o sistema, tá? Então, essa aqui é a carinha do Salesforce Essentials, tá bom? Aqui ele vai te fazer algumas perguntas para saber que nível que você tem de experiência com CRM, algumas outras coisas. Mas a minha principal sugestão nesse momento aqui é que vocês chequem a caixa, né, o inbox, a caixa de entrada de e-mail de vocês, porque vocês recebem automaticamente um e-mail que explica ali como que você pode terminar, né, e verificar a criação da sua conta. Então, você vai receber um link através do qual você vai poder acessar essa plataforma durante esses 14 dias, né, e caso você faça a aquisição de agora em diante. Você vai receber também um login que foi criado especialmente para você e vai ter um botão azul, ó, como vocês podem ver, eu já recebi o meu e-mail aqui, tá? E vai ter um botão azul nesse e-mail que vai te dar a opção, né, de verificar a conta e aí você consegue criar a sua senha, a qual você vai utilizar de agora em diante para navegar no seu teste grátis. Eu acho isso super importante para que todas as alterações que vocês façam sejam salvas e para que vocês, uma vez fechando essa aba aqui, consigam novamente acessar através do link que foi enviado no e-mail. Mas então vamos lá, eu queria então abordar aqui todos esses objetos que vocês veem aqui em cima no menu, quando vocês abrem então o teste grátis da versão Essentials, beleza? E essa aqui é a homepage, então tem aqui já algumas informações, alguns gráficos aqui, aqui coloca já uma lista das tarefas que você tem pendente, alguns registros recentes que você verificou. Então, isso aqui tudo é modular e customizável, então não necessariamente precisa ser utilizado dessa forma, você pode customizar que tipo de informações você quer que apareçam aqui imediatamente, mas aqui queria entrar com vocês nesses outros objetos. Eu gosto bastante de navegar dessa forma, então ter as contas, os contatos, as oportunidades, os casos, leads, tarefas, calendário, relatórios e painéis, e eu já vou explicar o porquê, tá? Então vamos começar aqui pelas contas. Eu acho que assim, as contas, na verdade, sempre o caminho pelo qual você pode encontrar tudo dentro do sistema. Claro que você pode usar a barra de busca aqui em cima, você pode procurar através desses objetos, mas as contas elas são muito poderosas porque elas concentram, na verdade, muitos registros, tá? E a gente já vai abordar cada um deles. O que são as contas, então? Contas nada mais são do que empresas, tá? Então podem ser consideradas tanto aquelas empresas que já são clientes, né, são base instalada, ou eventualmente aquelas contas que você está prospectando ou já prospectou no passado, e é importante sempre manter esse registro de interações, tá? Então aqui eu vou colocar para exibir todas as contas. O ambiente de teste já vem com algumas contas de exemplo populadas, então vamos explorar aqui esse exemplo da conta Adventure Trail. Então, quando a gente clica, essa aqui é a cara de uma conta dentro de Salesforce, né, de uma empresa. Você tem aqui, por exemplo, algumas informações como telefone, site, quem que é o proprietário daquela conta, ou seja, quem que é o executivo de contas da sua empresa, que é responsável pelo relacionamento com, nesse caso aqui, a Adventure Trail, né? E algumas outras informações cadastrais, então quantos funcionários, endereço. Lembrando que aqui você pode sim acrescentar algum outro campo, caso faça sentido, caso seja necessário, tá? Para a realidade da sua empresa. Aqui nesse canto você consegue então ter acesso a todas as atividades que foram registradas pelas pessoas de dentro da sua empresa ou por você mesmo no passado, né? Referentes à conta da Adventure Trail, claro.
e também pendências futuras. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem como exemplo uma pendência de envio de contrato no dia 17 de julho. Quando chegar o dia 17 de julho, eu vou ser lembrado dessa tarefa e quando eu clicar ela aqui, quando eu confirmar, né, que eu realizei ela, ela vai aparecer aqui no histórico mais para baixo, tá bom? Então isso é um pouquinho da cara do que é uma conta dentro de Salesforce. Como eu disse, a conta reúne muitos registros. Então, dentro dela, você tem acesso a esses detalhes que a gente acabou de abordar, você tem acesso a contatos, oportunidades, casos e a outros tipos de notas e arquivos. Então, vamos lá. Explorando um pouquinho do que são os contatos. Contatos eu acho que é um pouco autoexplicativo, mas basicamente são todas aquelas pessoas, né, cujos contatos você tem, então seja ali um telefone, um e-mail, o cargo daquela pessoa, e que trabalham dentro daquela empresa. Então sempre um contato, ele está atrelado a alguma empresa. No caso aqui, como a gente está navegando por dentro do registro da conta da Adventure Trail, esses daqui são funcionários dessa empresa. Quando a gente clica dentro de algum deles, então clicamos aqui, por exemplo, no contato da Lorraine, a gente tem algumas informações mais detalhadas sobre ela. Então a gente consegue ver que ela é a dona da empresa Adventure Trail aqui, você tem o telefone pessoal dela, você tem o e-mail e algumas outras informações que, mais uma vez, eventualmente você pode vir a customizar, acrescentar algum outro campo, tá? Então, os contatos você pode acessar por dentro da conta, como a gente fez, ou você pode clicar diretamente aqui em contatos, onde aparece, por exemplo, os que foram exibidos recentemente, ou o que você preferir, por exemplo, todos os contatos. Como eu disse, eu acho que facilita um pouco você navegar por dentro da conta, tá? E claro, você sempre pode pesquisar, por exemplo, a Lorraine aqui, você pode procurar a Lorraine e já vai te trazer esse resultado que te leva diretamente para o contato, tá bom? Agora então, voltando aqui para o registro da conta, a gente já abordou um pouco dos detalhes, abordamos os contatos e agora vamos então falar um pouquinho sobre as oportunidades de negócio. Oportunidades, como o próprio nome diz, são aquelas oportunidades de negócio que você detectou que existem dentro daquela empresa e em cima das quais você está trabalhando, visando aí uma venda, seja do seu serviço, seja do seu produto, né? Então, esse é o registro de uma oportunidade. É sempre uma oportunidade, claro, está vinculada a alguma empresa, a alguma conta. No caso, essa é a oportunidade de negócio que está vinculada à Adventure Trail, tá? E como você pode ver, a gente tem aqui diversos estágios de oportunidades que podem ser facilmente atualizados aqui com 2 cliques, né? E você move essa oportunidade no funil de vendas, tá bom? Lembrando que esses estágios aqui eles vêm pré-configurados dessa forma, mas nada impede de você fazer uma customização para aqueles estágios que façam sentido para o seu ciclo comercial, tá bom? Para o seu fluxo comercial. Aqui, então, na oportunidade, mais uma vez, a gente tem algumas informações, alguns detalhes. Então, qual que é a data prevista de fechamento, em que fase que essa oportunidade está, qual que é a probabilidade de fechamento dela, o valor, tá? Tudo isso você consegue ter aqui dentro de uma oportunidade. Claro que você também consegue anexar a alguma oportunidade de negócio quem são aquelas pessoas, né, de dentro da empresa que estão trabalhando junto com você ativamente nessa oportunidade. Então você pode, por exemplo, acrescentar alguma pessoa aqui dentro, tá bom? E você tem, por exemplo, casos, que eu já vou abordar daqui a pouco, e a questão também de notas e arquivos. Então, eventualmente, você fez alguma apresentação durante uma reunião, enquanto você trabalhava essa oportunidade, e você quer deixar essa apresentação anexada aqui dentro, justamente para alguma eventual consulta no futuro, ou para que o restante da sua equipe também tenha acesso, tá? Lembrando também que conforme, claro, você vai trabalhando oportunidades, você vai fazendo reuniões, você vai fazendo ligações, e tudo isso você pode registrar sempre aqui na lateral. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma chamada, vamos colocar aqui, por exemplo, que falamos com a Lorraine, né? Então, falei com a Lorraine e enviei a proposta. Beleza? Então você consegue registrar essa chamada, você consegue até vincular ao contato da própria Lorraine, para você saber no futuro com quem que você falou, e você consegue salvar. Uma vez que você faz isso, fica ali no histórico de relacionamento com aquele cliente, que hoje você consegue também ter acesso, por exemplo, ao horário e tudo isso. Você fez uma chamada com a Lorraine e você fez o envio da proposta. Então vamos supor que a oportunidade estivesse ali em estágio inicial de qualificação. Depois dessa atividade que eu fiz com a Lorraine, a gente consegue atualizar ela para proposta e cotação de preço. Tá? Então a gente consegue mover essa oportunidade.
O legal é que, claro, a gente acessou a oportunidade através do registro da conta, mas existe aqui também um objeto de oportunidades e você consegue, por exemplo, colocar em visualizar todas as oportunidades ou algum outro filtro que você tenha aplicado, né? E você consegue, por exemplo, mudar a visualização de tabela, né, de lista, para a visualização de Kanban, que é uma visualização bastante visual, bastante agradável e fácil de mexer, né? Então, por exemplo, a gente consegue alterar aqui essa oportunidade que a gente estava mexendo agora para, por exemplo, fechado e ganho, caso essa proposta tenha sido aprovada, tenha sido assinado o contrato, né? Então, isso é um pouquinho das oportunidades de negócio. Ainda dentro das contas, então, a gente, dentro da Adventure Trail que a gente estava usando como exemplo, já abordamos detalhes, contatos, oportunidades, e agora vamos falar um pouquinho dos casos. Os casos, né, eles são, na verdade, recursos que estão atrelados aí, não à ferramenta de vendas que vocês veem aqui em cima, mas sim ao console de serviço, tá? Então, quando a gente fala hoje da solução Salesforce Essentials, ela contempla tanto a nossa plataforma de vendas quanto a plataforma de serviço, tá? Então, essa aqui é um pouquinho da cara da nossa plataforma de serviço. A gente diz que o Salesforce Essentials é um full CRM, justamente porque ele contempla essas duas frentes, né? A nossa nuvem de Sales Cloud e Service Cloud. E aqui você tem acesso a todos esses casos, né? Então, os casos, basicamente, são os registros de todo aquele atendimento que é prestado em pós-vendas. Caso, por exemplo, você tenha feito uma venda para um cliente que teve algum problema no pedido e ligou fazendo alguma reclamação, e enquanto você vai trabalhando esse atendimento, você consegue ir gerenciando ele através do que a gente chama aqui de casos, tá bom? Então, vou abrir aqui um caso só para que vocês consigam ver qual que é a carinha de um caso, tá? Então, vou abrir, por exemplo, esse caso aqui. É de um cliente, por exemplo, que precisa de ajuda porque ele queria saber como que ele consegue resetar a senha dele. Então, você consegue ir registrando todas as interações que você faz com ele, você consegue ir atualizando até o momento em que você encerra esse caso e o cliente, mais uma vez, está satisfeito e atendido, tá? Então, você pode novamente acessar o caso por aqui. Você pode, caso tenha o número do caso, jogar uma busca ali na barra de busca aqui em cima, tá? E ele vai puxar automaticamente já esse caso. Ou, como a gente já tinha acabado de fazer, buscar esse caso especificamente dentro do registro da conta. Assim, ele puxa aqui única e exclusivamente aqueles casos que estão atrelados à empresa Adventure Trail. Tá bom? Por fim, dentro das contas, o que a gente consegue também anexar, como eu já tinha mencionado no caso das oportunidades, são as notas e eventuais arquivos que você queira anexar aqui. Então, alguma proposta, alguma apresentação, alguma coisa que você queira deixar anexado ao registro da conta dentro de Salesforce. Tá bom? Agora que a gente já explorou então contas, contatos, oportunidades e casos, eu queria falar um pouquinho sobre leads, tá? E como que nós aqui na Salesforce trabalhamos os leads. Então, leads basicamente são potenciais clientes, né? Então, eventualmente é uma pessoa que acessou o seu site, que preencheu um formulário pedindo para entrar em contato, ou uma pessoa que interagiu com a sua campanha nas redes sociais, e isso depende bastante de como que está estruturada a sua estratégia de marketing para a captação desses leads. Uma vez que você tem eles, você consegue colocá-los aqui dentro do Salesforce, tá? Existe até um recurso chamado Web to Lead, que você consegue, a partir de uma página do seu site, criar automaticamente registro desses leads dentro da sua solução aqui da Salesforce. Como exemplo, então, vamos abrir aqui, por exemplo, esse lead do Andy, tá? Então, Andy Smith é um lead que o nosso marketing gerou, e aqui essa é a cara de um lead, né? Então, você consegue ver, por exemplo, qual que é o cargo dele. No caso aqui, o Andy é vice-presidente. Você consegue ver a empresa para a qual ele trabalha. Você consegue ver o telefone dele, e-mail e algumas outras informações, tá? No lead também você tem aqui alguns status, digamos, né? Esse aqui, no caso, é um lead novo, porque ninguém da minha equipe trabalhou ainda esse lead, tá? Não, como você pode ver, não tem nenhuma atividade que foi registrada aqui no canto direito. Então, é um lead que a gente considera um lead novo, tá? O que a gente pode fazer, por exemplo? Vamos ver se no passado já houve alguma interação da empresa que o Andy trabalha com a empresa, com a minha empresa. Então, você consegue, por exemplo, jogar o nome Universal Technologies, que é a empresa na qual o Andy trabalha, na busca global,
e você vê que nunca, você não tem nenhum registro além do lead do End no seu sistema. Significa que nunca houve interação da sua empresa com a Universal Technologies, tá? Então, realmente é um lead novo, pode se tornar um new logo aí, caso você consiga qualificar esse lead, gerar uma oportunidade que leve aí mais para frente a um fechamento. Então, vamos supor, vamos lá, fizemos uma ligação aqui para o telefone do Andy, a gente acabou de fazer uma chamada com ele, a chamada foi excelente, você consegue aqui, por exemplo, registrar toda a sua chamada, todas as anotações da sua conversa aqui e deixar esse registro dentro do registro do lead do Andy, tá? Então vai ficar aqui registrado que você fez essa chamada hoje, na data de hoje, em tal horário, e todas essas anotações vão estar lá. A conversa com o Andy foi ótima, mas ele ainda não está qualificado o suficiente para seguir adiante. Você consegue mudar o estágio dele para working. O que significa? Significa que ele é um lead que tem interesse, mas que você ainda precisa trabalhar um pouquinho melhor ele, esquentar um pouquinho mais, nutrir ele um pouquinho mais, com eventualmente alguns materiais, alguma explicação, ou até uma segunda conversa, para que ele de fato se torne o que a gente chama de uma oportunidade de negócio, né? Então, um lead convertido e qualificado. Então, você pode, por exemplo, agendar uma nova tarefa para o futuro, que você acabou de conversar com o Andy e você combinou com ele uma ligação, então uma chamada, né? E você consegue programar aqui essa atividade para, por exemplo, daqui a uma semana, na quinta-feira, dia 25, e você consegue atribuir também um horário para isso. Eu vou colocar aqui 1h da tarde. O que acontece? Aqui, acabei de criar aqui o registro de uma atividade, de um lembrete, na verdade, para o futuro, tá? Então, o que vai acontecer? Vai chegar daqui quinta-feira que vem, a 1h da tarde, e eu vou ser notificado de que eu tenho uma chamada agendada com o Andy, tá? Então vamos supor que eu fui lá, fiz essa chamada com o Andy, acabei de ticar aqui, e agora o Andy finalmente está pronto, ele está super engajado, quer seguir numa avaliação conosco, então eu vou converter o registro dele. Significa que o lead está qualificado para seguir adiante, e agora ele não é mais um lead, e sim ele passa a ser o registro de uma oportunidade de negócio dentro do meu sistema. O que acontece? Você clica ali em converter, tá bom? E você abre essa tela aqui. O que acontece? A gente já tinha feito a busca e nunca antes haviam acontecido interações da nossa empresa com a Universal Technologies. Então eu preciso criar um novo registro dessa conta, tá? Ao converter o lead. Junto, eu também já vou criar o registro do contato do Andy lá dentro. E, por fim, né, a gente vai criar o registro da oportunidade de negócio que a gente está discutindo com o Andy. Então, vamos dizer aqui que é do seu produto ou do seu serviço XPTO. Então, com isso, a gente consegue, a partir do registro de um lead, que vai deixar de existir, criar esses 3 novos registros. O registro de uma conta, de um contato e de uma oportunidade. Independentemente dessa oportunidade seguir adiante, virar um fechamento para a empresa, ou caso a gente perca ela, esse registro fica armazenado para um histórico e pode ser que no futuro, não mais o Andy, vice-presidente, mas sim o CEO da empresa entre no nosso site e caia como um lead para a equipe comercial. A equipe comercial vai conseguir ter acesso a esse histórico, né, de tudo que a gente está registrando agora, para até ter uma conversa mais personalizada com o CEO daqui a um ano, por exemplo, quando ele acessar o sistema. E pode dizer, vi que no passado já houve uma interação da nossa empresa com o Andy, o vice-presidente, acabou não indo para frente por tais motivos, queria entender o que mudou, ou uma conversa nesse sentido, né? E claro, você consegue também atribuir um proprietário para esse registro, que no caso seria o executivo de contas responsável. Quando você clica em converter, você passa então a ter esses 3 novos registros, o registro da conta, do contato e da oportunidade, tá? E todas as interações que você tinha feito enquanto o Andy ainda era um lead são importados aqui, né, para dentro da oportunidade, tá bom? Um outro recurso super legal também é o Chatter. O Chatter é como se fosse uma rede social dentro da plataforma, tá? E a partir do momento que você tem mais do que um usuário, você consegue vir aqui e publicar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero marcar o meu diretor comercial para mostrar para ele que eu acabei de criar essa nova oportunidade dentro dessa empresa e eu preciso da ajuda dele. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e marcar @José, e aí, a partir do momento que esse usuário existir, vai aparecer aqui para que você possa clicar, tá? E você consegue compartilhar alguma informação com ele. Então, um exemplo aqui, você escreveu alguma coisa e você quer que ele tenha acesso. Quando você clica em compartilhar,
A partir do momento que você marcou ele com arroba, ele vai ser notificado nesse sininho aqui, tá? E aí vocês conseguem fazer uma conversa aqui em cima do registro da oportunidade através do recurso do Chatter, tá bom? Então isso é um pouquinho das oportunidades de negócio. Das oportunidades, do conversão de leads e tudo isso que eu acabei de explicar, né? Agora falando um pouquinho de tarefas, aqui ficam registradas todas as tarefas, então tanto aquelas que você fez, quanto aquelas que você deixou pendente para o futuro, e aí aqui cabe a você escolher basicamente a visualização que você quer. Então, eu quero ver apenas as tarefas que estão atrasadas. Aqui ele vai puxar todas as tarefas que você tinha criado para uma determinada data, mas que você não ticou, digamos assim. E aqui vai um pouquinho da sua criatividade, de criar uma nova visualização ou de utilizar as que estão aqui existentes, até para uma organização pessoal e ter um pouquinho aqui como se fosse uma espécie de to-do list, né? Além disso, tem a parte de calendário, que é bastante autoexplicativa, então você consegue se planejar, marcar aqui seus follow-ups, marcar suas reuniões e tudo isso para conseguir organizar o seu dia a dia, tá bom? E aí, por fim, a gente vai então para a parte analítica do sistema, tá? A parte analítica, então, contempla tanto a parte de relatórios quanto de painéis, e eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho da parte de relatórios, tá bom? Estou olhando aqui, então, alguns que foram já criados para o ambiente de teste, tá bom? Vou acessar, então, um relatório de pipeline. Aqui é importante frisar também que dentro da parte de relatórios e painéis as possibilidades são inúmeras, então cabe na verdade a você entender aquilo que faz sentido, que tipo de informações que são importantes e relevantes para que você analise, né, e possa, portanto, criar um relatório para ter acesso a essas informações. Então esse aqui, por exemplo, é um relatório de pipeline, então você consegue ver todo o seu funil, então quanto em dinheiro que você tem parado em cada um dos estágios, né, dessas oportunidades. E o legal é que uma vez que você cria o esqueleto do relatório, que você configura todos os filtros e tudo isso, ele vai sendo automaticamente atualizado de acordo com as novas informações que você vai inserindo dentro do sistema. Então, um exemplo disso é essa oportunidade aqui da Universal Technologies, que a gente acabou de criar a partir da conversão de um lead e que já foi puxada para dentro desse relatório de pipeline, tá? Se ainda não tivesse sido, por exemplo, alguma oportunidade foi criada nesse meio tempo. Você clica em atualizar e ela é puxada para cá e o relatório já atualiza, tá? Então aqui, novamente, as possibilidades são inúmeras, cabe a você entender aquilo que faz ou não sentido, aquilo que você quer ou não analisar sobre a realidade da sua empresa. Então você tem opções de criar relatórios sobre contas, contas e contatos, histórico, oportunidades, e aí vai um pouco da criatividade e necessidade de vocês. Por fim, então, a parte de painéis. Os painéis, ou em inglês os dashboards, são basicamente, né, representações gráficas dos seus relatórios. Então, eu vou abrir, por exemplo, aqui um painel que é sobre a sua parte de vendas, né, a sua pipeline de vendas. Então, você consegue aqui, por exemplo, ver que todos esses retângulos aqui, eles são, na verdade, representações gráficas de relatórios que foram criados aqui no objeto de relatórios que eu acabei de explicar. Como você pode ver, todos esses links aqui levam você para o relatório que está por trás dessa representação gráfica. Então, por exemplo, eu quero ver aqui que relatório que está representando esse número aqui de R$177 mil, né, de pipeline que eu tenho para fechar nesse trimestre. Você consegue clicar no link azul e eventualmente editar ou ajustar esse relatório, né, os filtros desse relatório aqui, por exemplo, para atualizar ou melhorar esses seus painéis, né? Então é um pouquinho disso. Eu acho que com isso a gente consegue cobrir, mesmo que breve, todos esses objetos que tem dentro da nossa solução Salesforce Essentials, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, o nosso time está aqui super à disposição de vocês, seja através aqui desse número do 0800 ou através também do nosso chat, que fica aqui embaixo no Entre em Contato, tá? O nosso time de SDRs está super à disposição para atendê-los. E aqui você consegue também monitorar quantos dias restantes você tem na avaliação. E a qualquer momento você pode escolher por se inscrever, ou seja, por fazer a aquisição das licenças. Vou mostrar para vocês basicamente como é fácil você seguir adiante e fazer essa contratação. Então, logo ele vai te pedir para selecionar um plano. Esses são os nossos 3 principais planos: o plano Essentials, Professional e Enterprise.
Aqui a gente está falando da edição Essentials, mas nada impede você de escolher alguma das outras, né? Para a versão Essentials exclusivamente, você tem a opção de fazer um período de cobrança mensal ou anual, né? Aí varia de 35 para 25 dólares por usuário por mês, tá? E você consegue também selecionar quantos usuários você quer. Então, eu, por exemplo, quero 5 usuários com uma licença, um período de cobrança anual, e você pode escolher também para ser cobrado só a partir do término da avaliação gratuita, que é o que eu estou escolhendo aqui. Você clica em avançar, os itens são adicionados ao seu carrinho, e aqui é bastante simples, como qualquer outra compra online, você vai colocar os seus dados, os dados do cartão de crédito, lembrando que precisa ser um cartão de crédito internacional. Com isso você consegue então fazer a sua assinatura das licenças de Salesforce, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero ter ajudado. Reforço mais uma vez que o nosso time de SDR está à disposição de vocês para ajudá-los, tanto através do nosso 0800, quanto através aqui do nosso chat. E muito obrigado, boa noite.